Recentemente, o Barsi disse em um podcast que essa empresa não está barata. Ela está dada. Palavras do Barsi, a SB3. O que você acha dessa empresa aí? Ela tá barata mesmo? Não tá barata? Deus, pegou raiva. Eu não gosto da SB3. Você não gosta da... Eu acho assim, que... Olha, eu não gosto da SB3. Eu não acho que ela esteja cara, tá? O que acontece com a SB3, né? A gente lançou também uma atualização recente na parte de geração. E é sempre importante lembrar que quando você faz um relatório de análise com várias empresas, você tem a avaliação absoluta, mas você também tem a avaliação relativa, né? Então, assim, o quanto ela tá barata em relação a outros nomes, porque você não pode dar compra para tudo. Se tá barato também, né? Hã? Se tá barato. Mas olha só, eu não gosto do case da AS Brasil. O que acontece? Ela paga dividendo, ela gere bem os seus ativos, mas vamos parar para pensar um pouquinho na história dela. Ela entrou no Brasil ali, se não me engano, no final dos anos 90, com o Grupo AES. O Grupo AES comprou esses ativos de geração e comprou os ativos de distribuição daqui de São Paulo, que era a antiga Eletropaulo, virou Enel. Aí como o Brasil estava enfrentando o início ali de um processo de privatização, o que aconteceu? Eles fizeram um negócio Zé com Zé. A distribuidora Eletropaulo comprou ao máximo preço possível a energia da AS Brasil. Ao maior preço possível e imaginável. Sim. Por quê? Porque na estrutura de custo de uma distribuidora, todo o custo da energia é repassado para os consumidores. Então, se o preço da energia na época era, sei lá, R$150, na Eletropaulo era 250. Nossa. Algo absurdo. Então, a AS Brasil, ela ficou 15 anos só pagando dividendo. Não investiu um único centavo em um novo projeto. Só pagou dividendo. Aí, quando chega ali 2015, acaba esse contrato, ela precisa se recontratar a preço de mercado. Beleza, se recontrata, vida que segue. E depois disso, ela tende... A impressão que eu tive assim, é que ela sempre tentou se encontrar, apesar da gestão eficiente dos ativos que ela já tinha dentro do seu portfólio, ela começou a ver assim, cara, o prazo do meu portfólio remanescente tá ficando cada vez mais curto e eu preciso renovar isso daqui. E ela adotou uma estratégia que é de comprar ativo já operacional. É ruim? Não. Mas assim, qual o problema de você comprar um ativo já operacional no setor de energia elétrica, seja de transmissão, etc. Quando você compra um ativo de geração, que você já tem um contrato de 30... O ativo já está de pé, ou seja, você não tem o risco de desenvolvimento. E você já paga... Você já sabe quanto ela vai receber para os próximos 20, 30 anos. Quem vai te vender não vai te vender barato. Porque não tem muito o que fazer ali. Você pode fazer um project finance, fazer uma estrutura de dívida com ações para tentar gerar valor. Você pode usar uma equipe de manutenção que você já opera no ativo A, no ativo B, para tentar achar mais sinergia. Mas no final do dia, a geração de valor que ela tem na hora de comprar novos ativos é muito tênue. Entendeu? E esses 15 anos que ela ficou pagando dividendo, ela não investiu em outras coisas. Ela não ganhou expertise aqui no Brasil no desenvolvimento de novos projetos. Quem entrou no mesmo período e teve uma história completamente oposta? A Engie. Se você pega o gráfico da Engie de 20 anos, cara, é um foguete pra cima, sem contar os dividendos. Mas por quê? Porque quando ela entrou no Brasil, ela botou a faca nos dentes e falou: eu vou investir no Brasil. Então é uma empresa muito mais ativa, com muito mais execução. Historicamente, pelo que eu lembre, eu não vi nenhum momento ali que teve algum conflito de interesse da empresa e o acionista minoritário. O que aconteceu com a AS Brasil? Eu não sei se você lembra, a Eneva fez uma proposta para adquirir a empresa via troca de ações e mais um pedaço em caixa. Você lembra disso? Lembro. Lembra? Quando você fazia o valuation da Eneva versus o que estava ali, dava R$20 por ação. A AS Brasil, os executivos da AS Brasil, eles bateram o pé para não aceitar a proposta, não, porque tem outras alavancas de valor e não sei o que. O Barsi também escreveu uma nota falando que o que interessa são dividendos, etc.
E eu respeito o Base, assim, rumo ao infinito, mas eu, respeitosamente, eu discordei dele nesse momento. Achei que a Energias do Brasil perdeu, pro acionista minoritário, perdeu uma oportunidade de ouro de vender as suas ações a quase R$20, pelo menos ali naquele momento, né? Sem considerar as sinergias e todas as coisas que tinham para acontecer. E no final das contas o resultado é esse. A ação deve estar o quê? R$10 hoje. Tá passando por eu não vou dizer a palavra problema, mas assim, baseado nas aquisições que eles fizeram, às vezes gerando uma geração de valor muito apertada, a Selic subiu, tá comendo todo o resultado, a empresa já anunciou que não vai pagar dividendo e que tá com uma dívida muito grande. Então tá complicado, né? Tá complicado. Mais uma vez, não é um case ruim, eu só acho que assim, eu prefiro outras coisas em relação... Eu não sou apaixonado pela ES Brasil, assim. Eu achei que nesse caso, o Barsi, ele é igual o Ronaldinho Gaúcho. O cara é um fera, mas às vezes ele jogou mal em uma partida. E respeitosamente, eu não concordei com ele quando eu vi aquele preço lá. Pra mim, eu até dei venda na época. A Genial Analisa nem existia na época, mas pros clientes que eu falava na época, putz, era uma venda, pra mim, de olhos fechados. E eu achei que existia ali um certo conflito entre os executivos dizendo que não, sem levar isso pro minoritário. E ficou por isso mesmo, a proposta foi... Aí não pensou nos minoritários. Foi o que eu achei. Ficar fora, né? Assim, não é que eu prefiro ficar... Eu só tô contando a história do porquê eu preferi, por exemplo, muito mais a Engie no relativo. Se eu tenho neutro nas duas hoje, quer dizer que eu sou neutro. Sim. Mas qualitativamente, eu sempre vou pender mais pro lado da Engie. Às vezes a Engie, mesmo estando um pouco mais cara, eu vou preferir a Engie por considerar mais empresa do que a ES Brasil. Então a Engie, cara, ela compra ativo, ela desenvolve do zero, ela entra em transmissão, ela entra em gás. É uma empresa bem mais ativa, né? Pô, muito mais faca no dente, e muito mais empresa com E maiúsculo, assim, na minha opinião. Sim. Mas assim, a ES Brasil, ela gerencia bem os ativos, etc, mas estruturalmente não é uma coisa que eu sou apaixonado. Agora, quando o Selic cair, o que vai acontecer? Quando a Selic cair, vamos supor que magicamente a Selic vai de 13 para 10 até o final do ano. Pois bem, quem é que vai voar primeiro? Quem é que vai andar primeiro? É quem tá com a faca na garganta. Correto? É quem tá com a dívida alta. Porque no primeiríssimo momento, quem é que vai se beneficiar? É quem tá sendo mais prejudicado hoje. Verdade. Quando a chave vira, pode ser que a ES Brasil até ande mais. Assim, apesar desse não ser o cenário base. No curtíssimo prazo, eu acho, mas assim, no que diz respeito à geração de valor de longo prazo, entrando em projetos, fazendo as coisas acontecerem no setor, eu prefiro a Engie, a Auren agora, que a gente tá tentando entender o que ela é muito boa, tá gerando caixa, tá super contratada, tá pagando um monte de dividendo, é um case bom também, mas assim, esse case da ES Brasil é um case que eu sou zero apaixonado. Boa. E tem um case também que o pessoal fala muito aqui, o pessoal já mandaram um monte de mensagem aqui. Que é a Copel. Você cobra a Copel? Eu não cobro a Copel. Olha. Eu já cobri no passado. Eu sei o seguinte, que desde que o Ratinho Júnior entrou, ele fez uma gestão muito boa, né? Mas eu sei que é uma empresa que ela sofre do mesmo problema da CEMIG, e o mesmo problema da Eletrobras antes da privatização, que são concessões curtas, tá? Quando numa empresa de energia elétrica, quem segura o BO do negócio geração, transmissão e distribuição é o GT, é a geração e transmissão. A distribuidora, em uma estrutura estatal, ela é um case perigoso. Por quê? Porque é um case com margens muito menores e muito mais intensivo em seres humanos. Entendeu? Uma hidrelétrica, você coloca ali 50 caras, uns engenheiros, uns técnicos, o negócio funciona. Uma distribuidora não. É gente na rua, atendendo o povo, ligando, subindo em poste. Agora você pensa nisso, numa estrutura engessada, né, por questões de ser funcionalismo público e tal. Então, apesar da Copel hoje estar com uma estrutura de custos eficiente na sua distribuidora, pode ser que não seja assim para sempre. E você tem a concessão das hidrelétricas acabando. E à medida que a concessão da hidrelétrica acaba, o governo federal pega essa hidrelétrica e relicita. Ela vende para outra pessoa. Foi o que aconteceu com as hidrelétricas da própria CEMIG, São Simão, Jaguara e Miranda, foram vendidos para... A própria Engie comprou uma e os chineses compraram outras. A CESP, ela tinha um monte de hidrelétrica também com a concessão acabando. A concessão acabou, foi relicitado e ela ficou pequenininha, ficou só com Porto Primavera e mais 2 usinas minúsculas. E que a concessão de Porto Primavera acabava em 2028. Nossa, então já tá próximo.
acabava. Aí o que eles fizeram? Vamos falar assim, vamos privatizar? Vamos. Aí fizeram uma lei em que caso você queira privatizar a empresa, ela ganha uma nova concessão, ela ganha uma nova outorga. Então assim, se imagina o estado de São Paulo não privatizar a CESP e ficar com um papagaio de um monte de funcionário público sem o ativo para cobrir essa galera. Então assim, eles privatizaram muito mais a fórceps do que por capitalismo e liberalismo. Não, falaram, cara, não tem mais o que fazer aqui. E foram privatizados. Então esse é o BO, né? Acho que o BO da CEMIG e da Copel estruturalmente é esse. Agora, eu não cubro mais... Aliás, a CEMIG eu cubro, mas a Copel eu não cubro mais, então eu sugiro que vocês procurem outro analista, que vai estar mais informações. Muito mais. Mas estruturalmente eu lembro que o problema dela é esse. E foi anunciado a intenção de privatização. Então, assim, que bom. Eu acho assim, que se você já tem o case... agora surfa, né? Aproveita agora. Aproveita. Né? Se você já sofreu isso tudo, é igual a Sanepar. Você tá sofrendo sem água e seco. Se você tá sofrendo, que você... Agora espera que você tá no